pessoal, tudo bem com vocês? Professor Fabrício, tá? Vamos então para o nosso último vídeo em relação ao módulo de manutenção e configuração de hardware, tá? E o nosso foco vai ser em cima de softwares, tá? A gente já falou aí da parte básica de hardware, tá? A gente já demonstrou para vocês tanto a parte de desmontar, tanto a parte de montar, tá? Vocês viram tanto nos vídeos quanto no exemplo de desmontar o computador, quanto também na parte teórica de conhecer as peças, né, existentes dentro de um gabinete, tá? E agora a gente vai com alguns sistemas, tá? Softwares que já são nativos, né, do seu computador e outros que são necessários algumas instalações, tá? Alguns sistemas que já vêm nativos no seu computador é simplesmente o setup. O setup é um sistema operacional bem rudimentar, responsável por colocar o computador em funcionamento. Então, assim que você liga o computador, a primeira coisa que se inicializa, tá, é justamente o setup, tá? Tem alguns computadores que são bem rápidos na sua inicialização em que você não consegue nem visualizar, tá? Eles passam por uma etapa de tela preta, tá? E depois ele já inicializa em cima do sistema operacional, tá certo? Esse sistema ele confere os dispositivos instalados para saber se há memória suficiente no PC e se o processador está mantido em temperaturas seguras. O que quer dizer isso? Lembra do cooler? Se o cooler não estiver em cima do seu processador no momento que você ligar, ele vai aumentar a temperatura do seu processador e, consequentemente, o computador vai ser obrigado a desligar. Se o seu computador for um mais novo, ele vai fazer esse desligamento automático. Tem computadores antigos que não faz esse desligamento. Ele simplesmente fica ligado até o momento em que o seu processador venha a queimar. Tá? Então, ou você venha fazer desligamento de forma manual, tá certo? O setup ele também faz essa verificação dos discos para ver se está tudo funcionando, se está tudo inicializado. Depois que ele faz essa verificação, ele faz o carregamento do seu sistema operacional, tá? Seja ele o Windows, tá? Seja ele também um Linux ou Mac também, né? Isso também tem essas verificações desses tipos de sistema. Ou Android, ou Chrome OS, qualquer sistema operacional que já vem instalado. Dentro desse sistema, o usuário tem o acesso aos recursos avançados de funcionamento do computador. Então, por exemplo, é possível a gente controlar, aumentar a velocidade do nosso computador, tá? Mudar alguns padrões de procedimentos, isso é o que a gente chama de overclock, tá? Ou simplesmente configurar alguns discos para compartilhamento, né? Alterar a data do sistema e configurar a ordem do boot. O que quer dizer boot? Inicialização do sistema, certo? Então, o que acontece? Nós vamos ter um acesso aí de alguns softwares, tá? Um software inicial, que faz essa verificação. É nele que a gente faz essa configuração. Setup, ou também conhecido como BIOS, tá? Que é um padrão já criado já nos PCs desde os tempos mais antigos, tá? Principalmente utilizando computadores iniciais como o da IBM, tá? Mais de 20 anos que existe esse padrão nos computadores. Então a BIOS ele é um software também chamado de firmware, tá? Que é armazenado num chip especial que é soldado na placa-mãe, tá? Também chamado de memória ROM ou EEPROM atualmente, tá? Então você já consegue analisar a cara inicial de um setup, tá? Só que esse visual ele vai se alterando conforme alguns modelos, tá? Mas você vai ter que analisar duas coisinhas, tá? A gente chama BIOS Setup Utilitário, certo? Mas existe alguns tipos de sistemas que vão mudar o seu padrão na hora de inicializar, também na forma de falar entre os sistemas. Em alguns modelos, por exemplo, você vai analisar aqui este modelo, esse padrão do seu setup, tá?
Então, por exemplo, você já vai ter esse padrãozinho aqui, tá certo? Esse modelo em que ele vai ser mostrado para vocês, por exemplo, se o seu computador possui um disquete, que é o padrão disquete A, dois pontos, tá? Ou disquete B, que a maioria dos computadores hoje não trabalha com esse modelo, tá? Nesse modelo, você está conseguindo visualizar aqui a data, a hora, que você consegue configurar, verificar se existe um HD instalado, por exemplo, o primeiro master, tá? Que é a verificação do HD, e o primário slave, que é a segunda unidade, tá? Também a primeira unidade secundária, tá? Que também pode ser configurado o seu HD, tá? HDs ou CD-ROMs, isso também podem ser mudados. Então, por exemplo, aqui nessa primeira tela, você consegue visualizar aqui primeiro master, primeiro slave, segundo master ou segundo slave. O que acontece? Você pode ter aqui 4 unidades de HD, de disco rígido, ou uma unidade de HD e 3 unidades de CD-ROM. Tá? O DVD-ROM também depende da sua variação. Tá? Então, isso depende da ordem. Ah, professor, podemos ter 4 unidades de CD-ROM? Podemos, mas o seu computador não vai inicializar porque ele não vai encontrar um disco rígido. Tá certo? Você vai ter as opções de keyboard, que é no caso de teclados. Tá? A memória do sistema, né, do sistema em si, no caso, ele é de 640 KB. Tudo é lido em KB, tá, pessoal? E a memória estendida é justamente as memórias que você tem aí especificadas no seu computador. Então, por exemplo, para quem lembra daquela tabela da memória, aqui nós temos uma visualização. Acima de 1000 é megabyte. Então, nós temos atualmente 96 megabytes. Mas como já tem 2 aqui na frente, então nós temos 2 milhões. Se nós temos 2 milhões, nós temos 2 gigabytes. Essa leitura foi feita em relação àquela tabelinha da memória que a gente tem lá no início, quando a gente falou sobre os tipos de memória, tá? Então, nós tínhamos lá padrões como bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, petabyte. Tá? Gigabyte, terabyte e petabyte, né? Não podemos esquecer disso aqui, desse padrão. Então, em outro detalhe, em outro setor da unidade, tá? Você também consegue visualizar a ordem do boot, a ordem de inicialização. Quem vai inicializar primeiro? Então, por exemplo, nessa ordem você está conseguindo visualizar primeiro o flop drive também conhecido como disquete, CD-ROM, hard drive, que quer dizer o HD, e essas unidades, outras unidades, a gente vai ter também como podem ser determinadas como unidades internas, seja ele unidades de rede, tá? Que é o caso de PXE, tá bom? Então tem outras telas também que são modelos de setup, tá? Então esse é um outro padrão que nós temos de computadores um pouco mais antigos, tá? Agora, em alguns modelos mais novos, você já vai encontrar esse modelo com um visual gráfico bem melhor, tá certo? Que vai facilitar o seu entendimento também, tá? E outras possibilidades, como verificação da temperatura do seu processador, temperatura do computador em si, tá certo? Onde você vai ter a possibilidade de mexer o mouse, você tem aqui a setinha, tá? Onde você também poderá configurar aqui, ó, o sistema, os drives, tá? Periféricos, a BIOS em si para poder fazer alterações de velocidade de overclock, tá? Executando, verificação de voltagens, tá? Modificação de temas, tá certo? Isso aqui ele vai variar de acordo com o que já vem instalado no seu computador, tá certo? Então o setup ele já vem pré-configurado ali no seu computador. Porém, alguns modelos de placa vão ter essas alterações, tá? Tem outras partes do próprio, por exemplo, neste modelo, que esse é o modelo da ASUS, onde você está conseguindo visualizar aqui, ó,
tá? O modelo do setup da BIOS, tá? Identificação do tipo da CPU do processador. Nesse modelo aqui nós temos um i7 de segunda geração. Por que eu sei que é segunda geração? Porque valores acima de 1000, tá? Se fosse 1700, primeira geração. Fosse só 700, primeira geração. 2, segunda geração. Fosse 3, terceira geração e assim por diante. Tá? Como hoje nós temos o padrão 11.000, então nós já temos hoje o padrão, né, de 11ª geração. Isso estamos falando em agosto de 2021, tá? Vai que futuramente você já vai ter sendo lançado aí a 12ª geração e assim por diante, tá? Também temos a identificação neste modelo aqui do tipo da memória. Então, por exemplo, existem memórias DDR, DIMM, DDR1, DDR2, DDR3, como esse modelo, e a sua frequência, essa frequência aqui é de 1600 MHz, tá? Tem outras frequências, tem outras variações também. Nesse modelo tem uma facilidade, ele está mostrando a sua temperatura do seu computador e a temperatura das memórias aqui sendo trabalhadas também, tá? Como é que está o funcionamento da velocidade e tudo mais, né? Quanto que está sendo gastado e tudo mais. Aqui você pode modificar a ordem do seu boot, tá? Tem alguns modelos de setup que você pode utilizar ainda o padrão com teclas, tá? Que é mais fácil, mais prático, mas esse padrão gráfico auxilia bastante aos seus trabalhos também, tá? Então, por exemplo, agora eu vou mostrar aqui, tá? Vamos falar um pouquinho sobre criando um DVD de boot de instalação, tá? E o que acontece aqui? Tá? Nesse padrão, nós vamos falar um pouquinho sobre as ISO. O que é uma ISO? É um formato de gravação para CDs ou DVDs, como também para pendrives, tá bom? São softwares utilizados justamente para carregar o sistema. Ele tem uma imagem do seu sistema lá, do sistema, por exemplo, do Windows, que é um sistema operacional, tá? No caso do Windows 10, a ISO geralmente é disponibilizada pela Microsoft, tá? Então você pode ir até o site da Microsoft e poder utilizar essa ISO para poder fazer, que é uma ISO original do sistema operacional, para poder fazer a instalação do seu sistema, do seu PC. Porque quando você pega de outros sites, é muito possível que ele venha com alterações, né? E isso pode acabar vindo com algum vírus, tá? Que pode abrir portas do seu computador, tá? Então, no site da Microsoft, você já vai ter lá disponível, por exemplo, o Windows 10. Hoje, em agosto de 2021, nós temos já o modelo para o Windows 11, né? Um modelo meio inicial, apenas de teste, tá? Que você pode encontrar também para poder trabalhar. Lógico que vai ser, se eu não me engano, o seu lançamento será mais ou menos em outubro ou novembro de 2021, o Windows 11, né? Então, essa ferramenta do site da Microsoft, você pode baixar a ISO tanto do Windows 10 como do Windows 8.1 e do Windows 7, tá? E outros pacotes, por exemplo, como o pacote Office 2007 e 2010. Sempre lembrando que você vai analisar também o tipo da edição. Se o seu sistema operacional for um padrão trabalhando com 32 bits, que é a estrutura que você tem do seu sistema operacional, tá? É o que você vai encontrar, você vai ter que instalar o modelo com 32 bits. Se você for utilizar um outro padrão, tá? Que é o padrão com 64 bits, você vai ter que instalar um formato com 64 bits. Então vai ter essas variações. Então são possibilidades que você tem do seu próprio sistema operacional, tá bom? Tá? Então isso depende muito do pacote que você está utilizando, dos modelos também que você vai utilizar. Tá? Por exemplo, também nós temos o padrão, tá? O padrão para os Linux. Tá? No site, por exemplo, da Viva ou Linux, tá? Você tem aí algumas distribuições do padrão Linux.
Tá? Lembrando que atualmente o Windows da Microsoft, ele possui aí cerca de 11 tipos de sistemas, de versões do sistema operacional. E isso inicializando desde as versões mais antigas, tá? Até as mais atuais, tá bom? Então, nesse outro padrãozinho que a gente tem aqui hoje, né, do Linux, né, nós temos vários tipos de distribuições. Então, hoje já está chegando aí em formatos de 256, na verdade já passou de 300, né? De 300 distribuições do Linux, tá? Então são muitos modelos. Então, por exemplo, aqui você vai encontrar alguns mais conhecidos, como o Fedora, o Kurumin, o Linux Mint, que é muito utilizado hoje como modelo educacional, tá? Temos o Ubuntu, tá? O Ubuntu, que é o mais conhecido de todos, tá? Essas distribuições, lembrando que são distribuições de software livre. O que é um software livre, pessoal? Tá? São padrões que já têm modelos livres para poder fazer alterações no seu sistema. Você não precisa pagar para poder fazer alterações no sistema, você tem acesso ao código-fonte deles, tá bom? Como você vai poder pegar esses sistemas, essas ISOs, tanto do sistema operacional Linux como o Windows, né, para poder passar para um DVD ou para um pendrive? Você pode utilizar aí, fazer a utilização de outros programas, né? Como por exemplo aqui nós temos o programa da Microsoft, que você pode buscar a ISO, por exemplo aqui esse é o modelo Ultimate, tá? 86. Lembrando que o 86 é uma versão do sistema de arquivos de 32, tá? Padrão 32. Então, 32 bits. Então, você tem esse modelo aqui, tá bom? De arquitetura, tá? Então, ele vai pegar a ISO e ele vai fazer a instalação em cima de um CD, DVD ou até mesmo de um pendrive, tá? O ideal de pendrive, tá, é vocês terem aí uma média de 4 GB a 8 GB, tá? Por quê? Porque depende muito da ISO, essas ISOs elas vão vir muito grandes, muito carregadas, tá? Então, geralmente, o tamanho de uma ISO aí é de 2 GB até 4 GB e meio. Tá? Dependendo de alguns modelos, ele chega até 16 GB, tá? O tamanho da ISO. Tá? Então, por exemplo, um outro modelo aqui, nós temos o modelo da Yumi, né? Que esse padrão ele também pode ser utilizado tanto para instalação de Windows, como padrão para Linux. Tá? Que você pode utilizar tanto para instalação em pendrives, tá? Como também para instalação em DVD ou CD. Temos outro modelo também, que é o modelo da Lili, tá? Também é utilizado nesses padrões, tá? Então, todos eles você precisa baixar algumas dessas versões, tá? Para poder fazer a instalação da ISO. Tudo bem? Temos também, tá? Aqui nesse caso, algumas dicas para fazer manutenção na sua placa-mãe, tá? Então, por exemplo, verificar se alguma mensagem de erro aparece na tela, ou algum sinal de algum bip sendo emitido pelo speak. Nesse caso, o speak é aquele que faz aquele barulhinho de detectação, tá? Quando o computador está inicializando ou não, tá? Se caso ele ficar com um bip muito frequente, pode ser algum tipo de erro, tá? Que pode ser causado por alguma falha de uma trilha, sujeira ou solda fria, tá? Então, agora, quando você for pesquisar por alguns defeitos do seu computador, você pode analisar aqui, tá, para instalar alguns componentes que são dispensáveis, por exemplo, processador, né, fonte de alimentação, memória RAM, speak, né, que vai fazer a emissão dos barulhinhos, né, aqueles sons, porque são mais simples de você identificar algum tipo de problema. Por exemplo, no caso das memórias, se ele ficar com um bip muito frequente, intermitente, é um problema que está sendo ocasionado pelas memórias. As memórias falharam na sua identificação, tá?
Quando o computador você percebe que alguma peça não está inicializando, o teclado não está piscando, ou o mouse não está se movimentando, pode ser algum problema da fonte de alimentação com relação à própria placa. A placa não está inicializando, tá? Então são alguns pontos que você vai ter que analisar inicialmente para ver se está tudo correto, tudo funcionando, né? Faltou incluir aqui cooler, né? Que o cooler é super importante porque vai controlar a temperatura do seu computador, né? Se a placa-mãe funcionar corretamente e o bip curto for emitido, nesse caso esse problema não está na própria placa-mãe, tá? Então pode ser algum tipo de outro componente, né, que a gente vai ter que verificar um a um até descobrir o defeito, tá certo? Se a placa-mãe não funcionar, certifique-se que o processador ou a fonte de alimentação, a memória não estão defeituosos. No caso do speak, o speak é apenas uma peça que vai emitir o som, tá? Então, nesse caso, ele não vai ter tanta função, o auxílio para você, não vai naquele determinado momento. Se todos os componentes estiverem funcionando corretamente, neste caso aí, a gente vai ter que, infelizmente, descartar a nossa placa-mãe, né? Porque aí o defeito já vai estar diretamente nela, tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado demais dessa aula, tá? E aproveitem aí para poder continuar estudando, continuar trabalhando em alguns pontos, tá? Porque a informática ela muda constantemente, tá bom? Até a próxima!